Teletona Shopping é o espaço escolhido para acolher a palestra sobre o direito do autor no audiovisual e na publicidade. Discussões como o marketing no espaço digital, o copyright ou o criador de conteúdos são as discussões que vamos aqui acompanhar e nós levaremos até si com muito gosto. Acompanhe. A SMARC LDA, em colaboração com a SADIA, Sociedade Angolana de Direitos de Autor, e a UNAC SA, União Nacional dos Artistas e Compositores, Sociedade de Autores, realizaram no passado dia 30 de julho de 2022, no Teletona Shopping, a palestra que visou refletir aspectos ligados à autoria na publicidade e audiovisual. Na ocasião, Matuta Quato, diretor nacional de publicidade do Mintics, falou do desconhecimento das regras da Lei Geral de Publicidade e do trabalho que tem sido feito pelo Ministério. Bom, tem havido desconhecimento das regras que norteiam a atividade publicitária. Estas normas, essas regras que constam da Lei Geral da Publicidade. E o que nós temos estado a fazer é divulgar cada vez mais a Lei Geral da Publicidade. O que temos estado a fazer é promover encontros, promover atividade, para que de facto as pessoas possam conhecer a Lei Geral da Publicidade. Mas também temos estado a contar com o apoio dos nossos parceiros. Aliás, esta atividade, estamos aqui a participar, é um exemplo concreto em que nos foi dado um espaço para podermos partilhar o conhecimento e podermos explicar como funciona o mercado publicitário, as regras, enfim. Portanto, nós temos estado a trabalhar nisso e tem havido evolução positiva. As pessoas hoje conhecem mais as regras, as pessoas nos contactam, as pessoas denunciam quando veem que os seus direitos são violados. Aliás, nós tivemos recentemente o caso de um jovem que a sua imagem aparece numa publicidade sem o seu consentimento. Portanto, enfim, temos estado a fazer esse trabalho. O Conselho de Publicidade é um órgão de ação pedagógica do Ministério, é um órgão de consulta do Ministério, de ação pedagógica. Não tem uma ação executiva, é uma ação de consulta onde fazem parte vários players que intervêm no mercado publicitário, desde os órgãos de comunicação social, associações profissionais e os próprios publicitários. Lei não. A Lei Geral da Publicidade regula toda a atividade publicitária, independentemente do meio, o espaço, enfim. Mas, como eu dizia mesmo, o espaço online tem a sua especificidade. Por isso, o Ministério está trabalhando num regulamento e que iremos publicar esse regulamento nos próximos tempos, um regulamento que especifica e que trata concretamente dos procedimentos, do modo de fazer, de forma a respeitarmos a Lei Geral da Publicidade pelos operadores de publicidade online. Várias foram as questões levantadas pelos presentes e preletores, dentre os quais Igor Chaves, tutor de propriedade intelectual, que abordou sobre o copyright na indústria de produção de conteúdos e a sua importância para os autores e artistas do audiovisual e também da publicidade. Bem, o copyright é a parte econômica da obra de um autor, de um artista, de um criador. Não é? É o copyright que define o ganho econômico do artista. E como é que os artistas, os autores, os criadores de conteúdos podem ganhar com copyright? Bem, com a legalização e licenciamento do seu copyright, não é? E onde é que eles podem fazer isso? Bem, a legalização é feita no Ministério da Cultura com relação ao copyright, que é o Serviço Nacional dos Direitos do Autor e Conexos, pelo SENADIAC, e também deve haver uma catalogação, que é uma declaração das suas obras diante da SADIA ou UNAC, que são as sociedades de gestão coletiva, que definem e confirmam que realmente tu tens uma obra e quem fazer o uso dessa obra sem permissão do autor deve ser penalizado ou multado e pagar um valor de contra ao dono da obra, não é? E já assim uma pergunta para terminar. O que é que achas? Os nossos fazedores de conteúdos, autores e artistas têm conhecimento disso? Bem, pela luz daquilo que eu tenho visto, não, porque a lei foi publicada em 2014, é uma lei quase nova, que carece de muita interpretação e porventura é uma lei produtiva, comercial, que se os fazedores, os produtores de conteúdo interpretarem ela na íntegra, muitos ganhos haverão de vir mais lá para frente. A diferenciação de autor e agência de publicidade, sincronização e concessionários foram tópicos discorridos por Lúcio Valgama, consultor de direitos de autor e conexos, durante a sua preleção. Mas a agência de publicidade é autor, não. A agência de publicidade não é autor. A agência, normalmente, as entidades de gestão coletiva
tem autores e concessionários. Eu digo 100% dos filmes produzidos em Angola e das novelas produzidas em Angola usam obras artísticas de autores, músicas, estamos a falar de trilha sonora, música, e não pedem autorização aos autores, simplesmente às vezes pedem autorização aos detentores de gravação e nunca chegaram a pedir autorização aos autores. Só para dar um exemplo, temos filmes a serem produzidos na África do Sul, em Portugal, de portugueses, produtoras sul-africanas na África do Sul, vêm até Angola pedir autorização de obras que vão ser utilizadas nesses filmes, obras angolanas. Então, nós temos produtores que têm estado a incumprir com a lei. Também falou sobre a sincronização e nós vemos muito isso nas publicidades feitas em Angola. Estas sincronizações que acontecem fazem-se com conhecimento, não há autorização, não há. O que é que lhe parece enquanto consultor? A maioria das sincronizações não tem autorização. Nós estamos a falar no 60% não tem autorização para sincronizar as obras artísticas. Mas isto também, se calhar, deve-se ao facto de não haver conhecimento. Exatamente. Às vezes é aquele público que não conhece, por isso nós estamos aqui a sensibilizar o público e a explicar ao público o que é sincronização, quais são os passos que devem dar para ter uma sincronização, para não serem penalizados de acordo à lei. E tem aquele público que sabe, mas não quer cumprir.